O legado do rei está de volta. Mais um episódio, mais um programa. Histórias do Edson, resenhas do Pelé. O legado vai chegando cada vez mais longe. E que para isso se estenda cada vez mais, temos que fazer o quê, Flávia? Tudo bem, linda? Tudo bom, boa tarde, boa noite, bom dia. A gente não sabe como é que é atemporal. Na verdade, gente, vamos lá. Quem ainda não ativou o sininho, por favor, ativem o sininho. Já tá na hora, Já tá na hora, né? Mas mais, avisa os amigos, compartilha todas essas histórias. E não esqueçam de dar o like, né? Por favor. Tá cada vez mais legal. Tá cada vez mais legal, né? Quer dizer, nós achávamos que estava cada vez mais legal, né? É verdade, né, Bola? Porque a gente fez, para vocês que não conhecem muito de produção, a gente sempre faz uma lista com 6, 7 opções de convidados durante a semana, né, Flávia? Com certeza. E passa para a chefia. Óbvio. E essa semana aconteceu o quê, Flávia? Nossa, prata da casa, né? A lista foi vetada, minha gente. Pela primeira vez. Olha, fake news. Pela primeira vez, 7 nomes vetados, eu não entendi nada. Também não. Olha, fake Aí nós chegamos hoje para fazer o legado do rei. O chefe tá sentado na mesa. Rogério Micheletti, o nosso diretor. Mica, bem-vindo. Mentira. Não é mentira, essa é a mais verdade. Desta dupla. Mas deixa eu contar, hoje eu só vou ouvir e aprender. Pra mim é uma honra estar aqui com vocês. O cara é uma enciclopédia, gente, só isso, de dados e histórias, é o cara que sabe vocês são que meus manda. Amigos. Vocês são meus Ele amigos. Conhece mais do Pelé que a Flávia. Exatamente. Eu tenho certeza disso. Não, isso não. Futebolisticamente falando, óbvio. eu não tenho dúvida. Com certeza, por isso que eu disse, hoje eu vou ouvir, mas aprender. é uma delícia, né? Falar sobre Pelé, falar sobre futebol é sempre delicioso, né? Então... Por isso que eu vim com essa camisa aqui. Coisa linda, né? Que é do Museu Pelé, que a gente estava comentando, né? Que é um museu fantástico, né? Mas ainda... Você sabe o que eu acho? O museu é lindo. Mas ainda o Pelé precisava de mais. Eu não sei, me dá essa impressão, entendeu? Você tem toda a razão, Micheletti. O museu é lindo. Eu gostei, adorei o museu. Aliás, eu adoro a cidade de Santos, né, o lugar que é lá, eu acho fantástico, né? A gente estava falando do passeio de bondinho ali, podia virar um Puerto Madeiro em frente e tal. Mas eu acho que precisa mais, eu não sei, eu acho que o Pelé não cabe, né? É como o Sormani falou. Vocês acham que... O Sormani falou que o Pelé é maior, é o único time que um jogador é maior do que o clube, é o Pelé em relação ao Santos. O Santos é gigante, né? Obviamente que é. Mas o Pelé é maior do que, acaba sendo maior do que o Santos Futebol Clube, né? Mas a gente não cai numa coisa de que qualquer homenagem, qualquer museu que for feito, sempre vai ser pouco pelo que o Pelé representou, Sim, pelo que o Pelé fez. Dá essa impressão. Eu acho que sempre vai ficar essa impressão. Sempre vai ficar essa impressão. Mas eu tenho que falar para vocês que sim, o museu está numa revitalização, está tentando mudar algumas coisas burocráticas para poder atender mais. Existe toda uma outra questão. Eu acho o museu muito legal, mas aí que tá, é isso que entrou justamente nessa seara que você falou. A gente não sabe exatamente, deixa um prédio, um museu, a gente vai achar que é pouco pro Pelé. É um negócio tão espantoso. É espantoso, a palavra é essa. Porque você fala assim, nossa, uma vez eu ouvi a Flávia falando, né, que deveria ter sido o último jogo, ter fechado a Vila. Não ter mais jogo na Vila. Que era a intenção, né? Porque a Vila, assim, aparentemente acabou junto com ele, né? Mas aí no fim continuaram. Aí no fim, porque tem uma história legal sobre a Vila que eu quero contar. Vai contar, porque aí o Santos começou a ir mal no campeonato, inventaram aquela história, o Canindé não tem segurança, não sei o quê, e adiantou o quê? O Santos não classificou no Campeonato Paulista, o Santos tá tomando pau no Campeonato Brasileiro. É administração, mas a gente não tá aqui para falar da administração do Santos. Eu já digo mais, eu achei Pode falar. Hoje ouvindo exatamente essa situação. Tem uma capa da Placar que parece, parece que tem a ver com os dias de hoje do Santos, por ninguém que pareça. Eu acho que isso é coisa dele lá em cima. É para acabar com a Vila. A Vila era minha. E não é mentira. Mas ele jamais torceria contra o Santos. Não, mas a era Pelé acabou e veio uma coisa nova. Nesse sentido, não negativa, sabe? É muito pelo contrário. É para reescrever a história. É verdade. E eu ainda vou conseguir, eu prometo para vocês,
nós ainda vamos com um pé de cabra na vila, nós vamos abrir um armário. Se a Flávia não contar, eu vou abrir o armário com um pé de cabra. Não vou contar e não vai. Esse armário é um mistério, né, que tem na Vila Belmiro. A vila vai acabar com o armário fechado. Eu vou levar o armário pra minha casa, então. Daqui uns 50 anos, os nossos descendentes abrem. Micheletti, quantas capas de placar o Pelé estampou? Você tem esse número, não? Tem umas, se não me engano, acho que é umas 30, acho. A gente separou algumas, porque tem algumas capas de placar que ele não era exatamente o destaque. Então, às vezes era feita uma homenagem, por exemplo, ao Pelé. A gente vai até mostrar uma, que é uma homenagem ao Pelé, por exemplo, o Guia do Campeonato Brasileiro de 94. O que tem o Pelé a ver com 94? Nada. Só que É a comparação. O Pelé estamparam dando uma bicicleta no Guia do Brasileiro de 94. Você vê a importância que tem o Pelé, porque ele já tinha saído do Brasil em 1974. Né? Exato. Né? Depois daquele jogo Santos e Ponte Preta. Que é o jogo do armário. Né? O jogo do armário, inclusive. Né? Que ele se ajoelha no meio de campo e tal. Contra a Ponte Preta. O goleiro da Ponte Preta era o Carlos, começando a carreira. Carlos Bozó? Carlos Roberto Galo, começando a carreira na Ponte Preta. Depois Corinthians, Palmeiras, Seleção Brasileira. Seleção Brasileira, Copas do Mundo de 82 como reserva, 86 como titular. Sortudo, Carlos, inclusive. Sortudo que bateu na bola nas costas dele e entrou, né, na cobrança do pênalti. Coitado do Carlos, um grande goleiro. Mas então, aí você tem algumas aparições em capas, né? Mas não são assim aparições. Qual o sentido dessa aparição, né? Não tem. Obviamente que tem sentido, né? Claro, pela importância por ser o Pelé. Mas não que tinha uma matéria sobre o Pelé. Né? Tá. Mas ele estampou capas emblemáticas, né? A primeira capa que a gente já vai mostrar, logo de cara. Da placar número 1. Que é a placar número 1, que vinha inclusive com uma moedinha. Né? A gente já vai rodar a placar, ó, essa daí. Olha lá. Essa é a edição número 1 da Essa é a número 1 da placar. Essa matéria aí, Pelé receita para ganhar a Copa. Quem tem essa placar, né? É raríssimo encontrar. Hoje em dia você vai lá no Mercado Livre da vida e tal, você vai comprar essa placar por uma grana, né? Exatamente. Você vai até encontrar. Você vai pagar uma grana nessa placar e tal. É uma placar que tinha uma moedinha, vinha uma moedinha do Pelé. E hoje, essa moedinha também vende separado também. A moedinha, que legal. Então, às vezes você encontra muito mais fácil a revista. Eu acho que muita gente perdeu a moedinha ou guardou a moedinha e jogou fora da revista. Né? Então, pode ter acontecido Teu isso pai daí. tinha, Flávia? Nada. Não? Nada. E essa ele não guardava essas coisas? Nada. Nada. Essa placar, por exemplo, que é a número 1... ia precisar de um apartamento de 600 metros quadrados, se ele fosse guardar tudo. Aí essa daí do dia 1º de março de 1970, né? Pelé a receita para ganhar a Copa. Quem faz essa matéria com Pelé é o lendário, incrível para mim, o mestre na profissão, Michel Lourenço. Michel Lourenço. Que é o criador, inclusive, do prêmio Bola de Prata, né? Que ele traz da revista France Football, né? Ele francês, Michel Lourenço francês. E ele traz como referência, né? E ele traz aqui o Bola de Prata, que até hoje é um grande prêmio do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma, para o futebolista, né? Você ganhar uma bola de prata, ganhar uma bola de ouro é um negócio espetacular, né? Exato. E ele traz não chegou a chamar bola de ouro Pelé? Não, nunca, né? Vira como bola de prata e bola de ouro, né? Que é eleito o que tem mais pontuação, né? O jogador que tem mais pontuação, né? Que era os cronistas. Aliás, é um negócio até curioso, né? Porque você via muita nota ali, aparecia jogador, por exemplo, do ABC, do Paysandu, assim, notas bem altas, né? Então todo mundo brincava que o cronista esportivo de alguns centros, de alguns estados, não era tão rigoroso como os cronistas, por exemplo, daqui. Então, por exemplo, sempre a crônica paulista, bate muito, dá baixa nota, né? Uma nota baixa e tal. Então, diferentemente de você vai futebol potiguar, né? A nota é mais alta pro cara, então... E tinha o mesmo peso. Tinha o mesmo peso, entendeu? Então sempre foi democrática. A Placar sempre foi uma referência para você conhecer a geografia do Brasil. Por incrível que pareça. Porque você folheava a Placar, você ia descobrir história de times, né, que você não sabia, né, nem da existência, estados, né,
que naquela época, hoje em dia, você tá tudo aqui. Então é diferente, né? Mas eu falo pra minha esposa, ela não acredita. Você pegava muito de história e geografia por causa da placar. Você pegava a placar e você abria a placar, pô, tá aqui o misto de Cuiabá. Né? Onde é Cuiabá? Tá aqui o Operário de Campo Grande. Aí você ia lá, pô, tá aqui Tunaluso. Da onde é? Do Pará. Então você vai se localizando. Fora os escudinhos, né? Você tinha os escudinhos botão, também da placar. Como era legal. Isso daí era demais. Né? Pelé apanhava muito da placar? Não. Eu acho que o Pelé não apanhava muito do placar, né? Pelo que você estudou? Pelo que eu estudei, não. Porque o Pelé pegou uma fase também que é os anos 70, né? Então aí logo em seguida ele já sai do Brasil, né? Em 74, vai para o Cosmos. Então ainda é um período de... Você vai ver pelas capas, a gente já vai rodar a segunda para vocês irem Você entendendo. Vai comandando, Miquel. Vamos lá já para a segunda capa da placar. Aí ainda em 1970, essa do dia 5 de junho, que ele quer dar a taça ao povo, né? Já a conquista, né, do México, né? 48 páginas, tudo sobre o Mundial. Nessa época a placar era semanal, né? Então era diferente, né? Era uma Tem até a Adriana Esteves ali, né? Parece. Não é ela? Parece. Era uma concorrência para você pegar a placar, para conseguir a placar no seu jornaleiro, né? Então era bem diferente, né? Flávia, ele falava, né, que a emoção da Copa de 70 foi completamente diferente da de 58, né? Com certeza. Ele considerava a Copa mais importante dele? Mais importante pelo... Nossa, até tem um vídeo disso. Ele falando pro Arthur. Não, precisamos trazer. Ela vai falando e a gente fica com vontade. Pela história, pela maturidade dele, né? Por ter trabalhado todos esses anos. É diferente, tem um sabor diferente da primeira, que era meio tudo muito surpresa, né? E essa era a consolidação, né, do trabalho, de tudo. Então tinha um gostinho, sim, diferente. Você vê que a placar custava 1,50 cruzeiros, né? Cruzeiros. Era bem baratinha na época. E já tinha máfia lá, devia ser do apito, né? Já tinha uma contra a máfia, exatamente, né? Mengo, maravilhoso campeão. Aí vão falar que a mídia rubro-negra. A Flapress. A Flapress, né? A Flapress presente. Já estava atuando nessa época. Mas a gente vai virar, vai ter vários momentos do Pelé, e você falou se batia. Não tinha muito isso, né? Na placar, porque era muito mais uma idolatria pelo Pelé e uma pena por ele estar se despedindo do futebol, né, do futebol brasileiro, e parando realmente com o futebol, sim, né? Porque o Pelé já não vai para a Copa de 74 por opção dele. Porque aí o César Maluco contou aqui pra gente o porquê, né? Porque a CBF devia uma grana para ele. Exatamente. Então a gente já vai ver a outra capa, a gente já vai rodando automaticamente. Flávia, momento Sônia Abrão. É bom. Sim. Ele comentava com vocês se alguém ficou devendo muito. Alguém que eu digo clube, confederação. Vai aparecer uma capa sobre isso. Alguém ficou devendo para ele? Não, Bola, é engraçado. Vamos lá. Ele nunca falou, mas as brincadeiras sempre dele, quando você chegava, era: cadê o dinheiro que você tá me devendo? Mas aí família, amigo. Não, mas era para todo mundo. Cadê o dinheiro que você tá me devendo? Ele entendi. Chegava, então tinha isso muito internalizado. Então teve gente que ficou devendo pra ele. Provavelmente deve ter tido, porque a brincadeira era sempre: e aquele dinheiro que você tá me devendo? E aquele dinheiro que você tá me devendo? Deve ter. E aí já conquista, né? A volta pro Brasil, né? Do México. Olha lá, e a Flapress continua. O Mengão começou com a velha garra. O São Paulo quer metade da seleção. O São Paulo que depois estava tentando sair da fila, né, o São Paulo, né? Sim, que é bicampeão paulista em 70 e 71, né? E o São Paulo estava querendo se reforçar porque foi justamente aquele período de vacas magras, né? Aí que traz o Gerson? Aí que traz o Gerson, né? É nesse período aí que trouxe o Gerson, né? E quer mais, né? O tesouro de Pelé em cores, né? As taças, né? Conquistadas, enfim, tudo isso daí. Eu acho que a Flávia pode falar até um pouco mais, porque acho que ela já deve ter visto algum... Que belo estilo, hein? Do seu Edson. Você viu? Ele sempre era à frente do tempo. Né? Olha... Isso é uma calça boca de sino, né? Detalhe. Que vocês não estão vendo, mas eu tô vendo o lenço que ele usou como gravata. Um pôster de Rivelino, aí já tinha toda uma preocupação também, ó, o Rivelino era o grande camisa 10 fora o Pelé, né, no futebol brasileiro,
E o Rivelino que é 11 na Copa do Mundo, né? Sim. Né? Porque o Zagallo monta o time de camisas 10, né? Que a gente brinca, né? Porque o Gerson era 10 onde ele... mas só que era no Botafogo, depois no São Paulo, né? Vira 8, o Jairzinho virou 7. Tostão o era 10 no Cruzeiro. É 10 no Cruzeiro, mas é um 9 na seleção, e o Pelé tinha que ser o 10, né? Não tenho que... Sempre. E o 11, o Rivelino, né? Ele acaba encaixando, né? Uma formação diferente do João Saldanha, né? Que eu optava por colocar ponta esquerda, ponta direita e tal. Ele encaixa os meias, né? Os pontas de lança, né? Nesse time. E em 70, e por isso que dá tão certo, né? Também, né? Eu diria que dava tão certo porque tinha o Pelé. Olha o Edinho. Aí o Edinho. O Nascimento, apresentamos o Pelézinho. Olha, essas matérias todas em 70, né? Uma ligação muito próxima do Michel Lohance com o Pelé, né? Eu acho que o Michel Lohance foi um dos maiores amigos aí, jornalistas, né? Um dos maiores da história aí de proximidade do Pelé, com certeza, né? Mas ele tava bem vestido aí, hein? Tá bonito, eu gostei. Tá mais clean. Ele tá a cara do teu irmão aí. Tá, bastante. Né? Bem jovem. Quantos 70? Anos ele tinha quando o Edinho nasceu? 70, você lembra? Você sabe? 70, 30, né? 4 de setembro de 70, essa edição aí. 30 anos. Né? Olha aí. Novão. Que beleza. Mais momentos aí. Minha camisa já tem dono. Porque aí o Pelé já tá falando em não jogar mais pela seleção brasileira, né? Essa daí é uma matéria de 25 de março de 71. E aí a camisa 10, que né? Já é quase um ano pós-Copa, né? Ele já tá justamente fazendo meio que uma passagem de bastão pro Rivelino. Passagem de bastão pro Rivelino, que é o camisa 10 de 74 da Copa do Mundo de 74, né? E aí ele acha natural essa passagem de bastão aí, o Rivelino herdar a camisa 10, né? O Rivelino que estava no Corinthians, que era o time mais castigado pelo Pelé. Sim. Não sei porque o Pelé fazia isso daí. Mas a Flávia falou que ele dormia com a camisa do Corinthians em casa. Escutei esse papo. Ela falou. Que se inspirava. Todo mundo perguntou já isso daí, né? O Pelé, pra que time torcia? Vasco, Corinthians, muita gente pergunta, ele né? sempre torceu pro Corinthians. Você tá falando sempre pra me agradar, é isso? É o chefe, né? O time que mais deu felicidade pra ele. Aí vem um vascaíno aqui, ele torcia pro Vasco, o palmeirense, como é que ele ia torcer contra o Corinthians, né? Como você falou, se o Corinthians só dava alegria pra ele. Dava alegria. Não, mas uma vez ele falou, ele tem uma frase, né, sobre o Corinthians, né, que ele fala, né, que ele tinha que calar a torcida do Corinthians antes que ela se incendiasse, porque era muita gente, né? Então ele tinha que dar uma resposta rápido, ele entrava mais forte porque ele tinha que calar aquela massa. Então era uma forma de respeito. Eu acho que isso daí é o maior respeito que um cara pode ter por um time. É aquela coisa, né? Quando o cara entra em campo, o cara é vaiado, né? Então, você não vai vaiar o cara que é perna de pau. Você vai vaiar o cara que é bom, então o Pelé, a torcida do Corinthians temia muito, né? O Pelé, com razão. Mas o Pelé também tinha esse lado de respeitar muito a torcida do Corinthians, né? Então eu achei muito bonito isso daí, né? Com certeza. E quando o Pelé né? Quando o Pelé deixa o Brasil, até Elisa, torcedora símbolo do Corinthians, vai entregar uma homenagem ao Pelé num jogo Corinthians e Santos, porque já sabia que o Pelé ia se despedir antes do jogo contra a Ponte Preta. Desejando boa sorte, a torcida do Corinthians aplaudindo o Pelé. Hoje em dia, esse tipo de idolatria... Não acontece. Né? Eu acho que o Pelé seria um caso único, né? O que acontece, por exemplo, eu acho que na Argentina acontece com o Maradona. Sim. A torcida do River Plate, mesmo o Maradona com toda a identificação com o Boca, mas a torcida do River é Deus. Né? Mas eu acho que o Pelé é um dos poucos ainda. O único. E eu acho que deveria, único, né? deveria ser mais ainda, né? Sim. Né? O Pelé tem que ser respeitado. Eu sou corintiano, eu tô com uma camisa aqui do Pelé, né? Referência ao Santos, né? Mas eu acho que tá acima de qualquer coisa, também né? Não dá pra eu acho desvincular que não tem Pelé de Santos e... Não tem. É impossível. Né? E eu acho que para o crescimento de todos os clubes, né? O Santos e o Pelé são muito importantes, né? Então você não tem como o crescimento do Brasil sem o Santos e o Pelé. Por isso que eu acho que o Pelé está maior do que o Santos, mas o Santos é o mais importante dos times brasileiros. Sim. Porque é um time que, sem tanta mídia, de uma cidade bem menor, que não é capital,
conquistar tanto o que conquistou. Né? E de vez em quando ainda tem um raio lá, vem um raio de Pelé, um Pelézinho surge voltando na Vila, né? É um negócio espantoso. Eu acho o Santos um negócio absurdo. E por falar em Vila Belmiro, você fez uma matéria no alojamento da Vila com o Michel Lohans e o Fernando Fernandes na Bandeirantes. À época, eu estava na Rede Record, né? E aí o Michel Lohans costurou essa volta do Pelé ao alojamento na Vila Belmiro. Foi com o Pelé? Com o Pelé. Tô achando que você foi sem o Pelé e viu lá. Não. Foi com o Pelé. E aí a gente chega lá, primeiro, foram 2 matérias, né, que foram feitas. Uma foi com o seu Didi, né? Barbeiro. Foi lá para cortar o cabelo do Pelé. Cortou o cabelo do Pelé. Aliás, foi uma cena muito engraçada, porque tem um bar chamado Alçapão, ali ao lado. Sim, da barbearia. Né, vocês devem se lembrar que tem um bar chamado Alçapão. E alguns torcedores, né? Camisa do Santos, ali é bem reduto, né? Lógico, né? E uns já estavam meio no querosene ali, já estavam meio calibrado ali. De repente, viu o Pelé. Os caras já olharam assim, meio calibrado, meu Deus do céu, peraí, o Pelé desceu aí e tal, vendo o barbeiro. Aí tinha um que tava muito calibrado. Aí ele falou, Pelé tá aqui, não sei o que, tal. Aí começou, tal. Aí ele deu um tempo, tal, parou. Falou, não, calma, amigo, não sei o que lá, tal. No final, que tinha cortado o cabelo, ele foi lá, pegou no chão o cabelo do... Cabelo do rei, eu tô rico! Eu tô rico! Ele pegou o cabelo do Pelé, foi uma cena muito engraçada, né? E depois fizeram diamante, né? Fizeram diamante. Esse cara é de boa, foi uma história. Tava o Ailton Amalfi também, que nosso grande amigo, produtor também, cara brilhante, tava junto com a gente. E aí a gente vai ao alojamento. O alojamento fica embaixo da arquibancada da Vila Belmiro. E esse daí é um dos pontos que eu falo assim, vai reformar a Vila Belmiro, mas vai derrubar muita coisa. Por exemplo, o alojamento que o Pelé morou. Dormia ali. Sim. E aí o Pelé chega, tal, já tem aquele pequeno alvoroço. A gente tem que atravessar uma cozinha ali, uma cozinha embaixo da arquibancada. Para chegar no quarto dele, lá do alojamento. O quarto dele estava ocupado. 2 beliches. 3 jogadores das categorias de base do Santos. Não sei quem são os jogadores, tá? Não vou falar, não, jogador conhecido, não eram. Não eram jogadores conhecidos. Ou ao menos não eram, né? Não eram. Não me lembro de ter virado. 3 jogadores lá. Aí a gente entra já com a câmera filmando. O Pelé cumprimenta todo mundo, porque o Pelé era muito educado, né? Era um negócio, né, absurdo, né? Depois eu conto a história também do autógrafo da camisa. Ele é muito educado, né? Um cara muito educado. Ele cumprimenta todo mundo, muito simpático, tal, conversa com as cozinheiras, fala o que tem de comida aí, no meu tempo tinha tal coisa, tal, tá mais caprichado hoje, né? Brinca com todo mundo, né? Trata todo mundo de maneira humana, né? Que eu acho que isso... Esse termo é legal, uma maneira humana. Ele não era humano, mas ele tratava todo mundo. Ele descia pra terra. Ele descia pra terra, né? Humildade total. E aí abre a porta do quarto. Justamente na cama que ele dormia, que ele disse que dormia, tava um menino dormindo e tinham 2 meninos deitados, lendo alguma coisa tal, acordado, e os 2 que estavam acordados, vê o Pelé, toma um susto, fala, meu Deus. E aí o Pelé faz assim. Sensacional. Todo mundo assim, porque o cara tava dormindo lá. O outro tava dormindo lá. Aí os moleques ficaram assim, abismados. O Pelé tá aqui, não sei o que e tal. Aí o que o Pelé faz? Ele vai perto do menino. E tá dormindo? O moleque, quando vê o Pelé, o cara tá dormindo, o cara tá sonhando. O cara tava sonhando. Que isso, cara? O Pelé tava acordando. Quer dizer, foi uma cena tão legal, foi uma cena tão divertida.
Aí ele comenta que tem ventilador aqui, ou tem ar-condicionado. Não tinha no meu tempo, era um calor desgraçado. Fez uma resenha com os moleques. Fez uma resenha com os moleques, deseja sorte pros moleques. Os moleques, assim, paralisados, imagina. Meu Deus do céu. Os caras estão lá no quarto deles, um dormindo. Aí, de repente, chega o Pelé e vai falar... Você vai falar o quê? Vai falar, meu Deus, câmera, Pelé aqui do lado, na minha cama, sentando aqui, me cutucando. Sabe, o negócio os meninos sabiam que era o quarto que o Pelé tinha dormido? Não, até então. Então, olha, você sabe que eu acho que eles não sabiam. Eles não sabiam que era o quarto do Pelé. Eles ficam sabendo porque o Pelé conta a história, né? Ele conta, dormi aqui, quando eu vim de Bauru, era aqui e tal. Aí ele conta que tinha mais colegas, que era um calor absurdo, né? Imagina, Santos e embaixo da arquibancada. Quase não faz calor. Não. Então eu achei um negócio tão fantástico, né? E a humildade dele chegar e, sabe, e se comunicar com as pessoas. Eu achei um negócio sensacional. Aqui, por exemplo, do autógrafo. Do autógrafo, tem vários autógrafos aqui nessa camisa, mas esse daqui é o Rogério do Pelé. Do igual Pelé. Eu acho que ele queria colocar do amigo Pelé. Mas aí ele tinha muito autógrafo nesse dia na Record. Aí ele ficou nervoso. E aí ele falou, acho que ele era muita gente puxando ele, sabe? Pra apressá-lo e tal. E eu falei, não, peraí, eu sou aqui da Record e eu não vou pegar um autógrafo do Pelé aqui? Não, né? tem que pegar. E isso daí foi antes dessa matéria, né? E aí ele me deu o autógrafo tal, e eu falei, não, essa camisa eu vou guardar para sempre, né? Essa camisa com todo carinho. E, né? da seleção brasileira. E da seleção brasileira de 94, essa daqui, né? Que ganhou depois, tem o primeiro título depois de 70. Tem autógrafo do Parreira, tem autógrafo do Zagallo, tem autógrafo do Zinho, né? Do Cafu, do Dunga. E eu falei, vou pegar mas o Pelé tem que estar aqui em cima, né? Tem que ser Flávia, mais alto. A gente vai aprendendo, escutando. Você disse, e todos que vêm aqui, que o Pelé não guardava mágoa de ninguém, que, enfim. Ele falava do Zagallo. Porque o Zagallo chega na seleção, um pós-João Saldanha, né, Micheletti, e meio que resgata o Pelé, aquelas histórias que o João Saldanha falou, o Pelé tá cego, enfim. Ele falava de alguma maneira carinhosa do Zagallo, essa proximidade, ou nunca comentou? Bola, é verdade assim, com as meninas não tinha muita conversa, né? Mais fácil do futebol, tá? Mais fácil perguntar isso pro Arthur, que ele venha saber. Vamos trazer o Arthur de novo. Porque a conversa sobre o futebol não era muito... Do clube da Luluzinha. Da Luluzinha, exatamente. Era do Bolinha, isso. Tá bom. Tá vendo, Michele? Temos que trazer agora quem conhece, o Arthur. Exatamente. Os meninos é que tinham mais... Já esteve aqui. Já. E pode voltar quantas vezes quiser. Exato. Porque a mãe dele é a dona do programa. Exatamente. Então, tá liberado. Eu digo que ele detém de muitas informações futebolísticas do avô. Porque ele tem várias conversas, entrevista que ele precisou fazer, inclusive a coisa da 70, que ele fala, avô, qual foi? Ele fez uma entrevista. O Arthur mesmo entrevistando o Pelé. Que legal. Que legal. Então, ele que sabe mais dessas coisas. Mas ele não era muito de fazer esse exercício... Esse tricô aqui, não. Tá. Vamos ver mais capas? Isso, vamos chamar mais capa. Vamos lá? A gente vai vendo várias capas aí, ó. Aqui, na verdade, é o Afonsinho com o Pelé, né? E aí, jogador também é gente. Porque tinha já aquela história da lei do passe. Entendeu? E o Pelé também já estava preocupado com essa situação, né, dos jogadores, né? Não era... E o Afonsinho foi o grande mate, né? O Afonsinho foi exatamente, briga, né? O cara é o pioneiro, né? Nessa Ele era médico, né? Sim. Micheletti, o Afonsinho. Né? E é um cara muito... Olha lá, que beleza. Agora que eu queria chegar justamente aí, porque o Santos deve 1.770 milhões. Não, é 1.770.000, né? É isso. Na verdade. Que devia ser uma grana preta na época. Em 72, o Santos já devia. Exatamente. Devia ser uma grana absurda. Ou seja, não mudou nada, né? Só piorou o negócio. E aí o Santos, na verdade, é por causa das excursões, né? Eu acho que devia para o Pelé, né? Eram muitos jogos que o Pelé recebia
o cachê do Pelé... Ele recebia um cachê maior? Tem essa informação? O cachê para o Santos tem... Não, tem a informação que o cachê para o Santos era sem o Pelé, e com o Pelé era outro. Então já era meio acordado. Mas isso não necessariamente passavam para o Pelé, né? Não necessariamente passavam para o Pelé, mas eu acho que aí, essa matéria justamente mais... Está referente a salários, viu? Não é bem premiações, eu acho que é salários aí que está. Eu estou falando, gente, olha. Quer dizer, o Santos ganhou muito dinheiro, né? Mas mal administrado, né? Que não é de hoje. Mas o Santos é um time abençoado, né? Porque sempre acontece alguma coisa, né? É isso que a gente fala do raio e de repente surge um jogador feito Robinho, Diego, aí é feito Neymar, Ganso, Juari, Pita, verdade. João Paulo, os meninos da Vila em 78. Uma mágica. Né? Ou vem o Neymar, um Ganso, né? E sempre o Santos está se reerguendo, né? Sempre está renascendo, né? Então é uma mística do Santos, né? Essa daí, né? E agora, guardadas as devidas proporções, né? Ângelo, Marcos Leonardo, são bons jogadores que vão dar dinheiro para o Santos, né? Vão dar caixa para o Santos. Aí Pelé e a seleção, cuidado do Zagallo. É justamente um alerta já para... Porque essa edição é de 25 de maio de 1973, né? O Pelé já não está com aquela pretensão de jogar na seleção brasileira, mas ele já falando para o Zagallo em relação à próxima Copa do Mundo. Não vou, aquela coisa, né? Para ir se preparando. Para ir se preparando. Olhem bem, está acabando. A gente chegou a comentar, né, Fábio, dessa capa. Essa para mim é a mais emblemática. Porque ele já estava anunciando que ia sair do Brasil, né? Que ia parar, né? Não ia aí já é 74, abril de 74. 74. Então, logo em seguida vem o jogo de despedida contra a Ponte Preta, né? Essa foto deve ser Pacaembu, né? Pela disposição do alambrado ali, Pacaembu, né? Pacaembu, certeza. Eu tô achando que pode ser um jogo até contra o Palmeiras, porque tinha muita gente verde ali, né? Então perdeu o Santos. Só pra... O futebol não tem mais rei, né? Perdeu. Então é justamente documento todos os gols do Pelé registrados aí pela placar, esse trabalho bem legal, né? O Corinthians tudo ou nada lá em cima, né? Amarelinho, né? Sempre o Corinthians assim, tudo ou nada, né? Emerson, novo rei, por quê? Porque era o Emerson Fittipaldi, né? Era olha lá, ó. Então aí já... na verdade, aí já não é o Emerson Fittipaldi. George Scheckter, né? Que depois seria campeão, inclusive, na Ferrari. Mas ali era justamente do Emerson. Que o Emerson tinha sido bicampeão mundial, né, na Fórmula 1. Então, qual o ídolo maior brasileiro agora? Né? A gente não tem mais o Pelé. Né? Então meio que sai o Edson e entra o Emerson. Né? O ídolo do esporte mundial que represente o Brasil. Que represente o Brasil como o Pelé, entendeu? Então, obviamente que o Emerson Fittipaldi não é o Pelé, mas acabou sendo alçado naquela condição de grande ídolo na ocasião, né? E aí, máquina de gols, né? Aí tá mais uma derrota do Santos, né? Eu acho que ali é o Alfredo Mostarda. Não sei se é o Alfredo Mostarda. Ou o Baldock. O Baldock já tinha saído. Já, né? Com certeza já tinha saído. Mas a verdade é que o Santos perdeu esse jogo. Depois. Informação. E no Pacaembu também. Pacaembu. Né? Pacaembu também. E um detalhe... Papais que fica lá na Imigrantes, né? Cadeados. Cadeados Papais, né? Tá lá. Que a gente aqui na placar, a gente resgata até o merchan. Meio Milton Neves, a gente põe assim. E era aquela placa triangular, né? A Papais, se quiser patrocinar o legado do rei, ó a chance da Papais aqui. Ó. Temos muitas imagens. A gente coloca tranquilo. Aqui, né? E o Pelé usando uma chuteira da Puma, a Puma King. Que ele... A chuteira é criada em cima do Pelé e que depois Cruyff, Maradona e, se eu não me engano, eu posso estar errado, mas e o Mataus usa na Copa de 90, que são só os reis. Que aí o Pelé cria essa chuteira. A Flávia, inclusive, recebeu uma réplica, né? Linda. É bem legal. Chuteira preta, né? Raiz. Aí é um jogo que ele faz festivo, né? A volta do Rei Menino, né? Um jogo que ele faz lá em Bauru. É do Baque essa camisa, Baquinho, né? Ele faz um jogo... Esse era o verdadeiro time dele. Teu avô torcia pra quem, Flávio? Dondinho? Baquinho. Baquinho? Era mesmo? Era, porque meu avô jogou e ele sempre falava, 28 de março de 75, né? Aí já os reis...
em Nova York. Aí você vê, é o começo do futebol, né? Do soccer. Ele foi pra isso, né? Ele foi para isso, né? E você vê pelo campo, ó, uns carros, uma ambulância lá no fundo. E o Pelé, né? Quer dizer, o Pelé é muito maior do que qualquer coisa, do que o futebol, né? Flávio, ele curtiu essa época? Dá pra falar que foi a época que ele mais curtiu jogar bola? Não. Acho que mais curtiu, não. Não. Ele curtiu porque era uma frente nova, né? Tá. Ele foi lá para ser um professor. Né? Exatamente. Ele foi para disseminar, para mostrar, entendeu? Mas eu acho que para falar que foi a mais, não. Você sabe dizer qual foi a que ele mais curtiu, não? Não, eu acredito que foi 70, né? Tudo que aconteceu no ano de 70. Tá bom. Tá? Porque foi uma super exposição, não só do Brasil, como do Santos, né? Porque 58 ele era muito menino, acho que ele não teve nem a noção exatamente do tamanho, o que ele estava conquistando, obviamente que era um título, né? Tinha o complexo de vira-latas e toda essa pressão que existia após derrota em 50, né? O Maracanazo, mas eu acho que ele era muito novo, né? Para absorver isso daí, né? Acho que ele não tinha essa noção. Em 62 ele acaba se machucando, em 66 aquela carneficina que foi feita, né? Por Portugal, que o tiraram, né? Da Copa do Mundo. Em 70 era justamente a chance dele justamente, ele estava sendo até meio contestado, a seleção era contestada, enfim, né? E foi um cala-boca gigantesco, né? Geral para todo mundo. E eu acho que nessa época do Cosmos, talvez, por não ter tantas viagens, por ser Nova York, deu para curtir mais a vida social do que propriamente o futebol. Acho que sim. Né? Agora, tinha mais tempo. Eu queria só relevar uma coisa. Na primeira Copa, era muito em função do pai. Aquela Copa foi pro meu avô. Ele tinha prometido mesmo, sim, Flávio? Aos 10 essa anos, história é verídica. Foi essa história verídica. Ele vê o meu avô chorando, ele promete que ele vai vencer uma Copa pro meu avô. E só para falar para os mais novos que assistiram o filme, o avô do Pelé, o pai do Pelé não é o seu Jorge, tá? É o Dondinho. A gente qualquer coisa põe aqui a foto, porque os mais jovens acham que, viram o filme, que o seu Jorge é o pai do Pelé. Mas não, gente, calma. Então tem muito disso. Virando. Aí reunimos nossos maiores ídolos, né? Olha, essa capa da Placar é sensacional e foi um momento especial porque depois o Garrincha, né? Logo em seguida o Garrincha parte, né? E aí eles... Foi uma entrevista dos dois? Foi um encontro, né? Fizeram um encontro e fizeram uma entrevista com os dois, né? Na Placar. E aí, muito, muito bacana. Essa foto aí que tá. Essa foto aí é do Ronaldo Couto, né? E o que acontece? Tem matéria sobre isso? Não. Não tem matéria dentro da revista? Não existe matéria dentro da revista, porque a revista essa aí já estava pronta praticamente. Tá. E foi contada essa história recentemente, que o Juca Kfouri era o diretor da Placar. E o Ronaldo Couto tinha essa ligação com o Pelé e falou, olha, vou levar uma camisa para o Pelé vestida direta já, porque estava tendo um movimento. E o Pelé nunca gostou muito desse envolvimento, dessa propaganda política, enfim, nada em relação a isso. Aí o Ronaldo Couto falou, ele estava gravando o filme, né? Tá. Ele estava gravando o filme que era fugiu o nome do filme agora. Aquele do Stallone? Não, ele estava gravando o filme lá no morro lá do Rio de Janeiro. Não, Mico Preto. Mico Preto, isso. Mico Preto. Estava gravando exatamente, que ele estava com bigode, exatamente, o Mico Preto. E ele estava gravando lá no morro lá do Rio de Janeiro. E o Couto falou, me dá uma passagem para ir para lá que eu vou conseguir a foto do Pelé, porque o Pelé está gravando o filme lá no Rio de Janeiro, eu vou... Aí o Juca falou, não, você não vai conseguir, não sei o que lá. Não, eu vou conseguir e tal. Ficou aquela coisa meio de aposta, brincadeira entre eles. Aí o Juca pagou pra ver. E aí o Ronaldo, exatamente, pagou pra ver. E aí foi lá, ele levou a camisa, né? Mandou fazer a camisa, direta já. E aí, quando o Ronaldo Couto chegou lá, o Pelé não queria vestir. Mas aí tinha uma molecadinha ali
E aí a molecadinha, as crianças lá começaram, veste, veste, veste. Aí o Pelé ficou sensibilizado e falou, quer saber? Daí, vai. Vou colocar. Mas você tem 5 minutos para fazer as fotos. Não mais do que isso, ele brincou. Aí tirou várias fotos, ele com a direta já, mas não tem matéria sobre isso. Mas também não precisava, né? Não precisava. A capa, a imagem já é mais do que 1000 palavras, né? Já que é 1000, né, com Pelé. Exato. A imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Já que é Pelé 1000. Então é isso. E Pelé, por falar em 1000? 1000, que é a edição número 1000 da Placar, não podia ser outra, né? É agosto de 96? É, agosto de 96, né? Essa edição da Placar. Com a camisa da Bola de Prata. Isso que foi que eu falei para vocês. Eu falei, é justamente a imagem, como se fosse a imagem do Pelé, dando uma bicicleta, que conta como se fosse uma capa da Placar também do Pelé. Sim. Mas pelo desenho e tal, mas o Pelé já tinha parado de jogar há tanto 94. tempo. Né? E aí, são imagens aí. O campeão desse brasileiro... 94 foi o Palmeiras em cima do Corinthians. Entendi. Dizer, né? Não, mas já que trouxeram o guia do brasileiro, a gente tem que informar, né? E o detalhe é que o Palmeiras foi campeão paulista também. Foi campeão paulista, bicampeão paulista, né? 93 e 94. Rio-São Paulo. Campeão do Rio-São Paulo em 93, né? Em cima? Do Corinthians. Vamos falar do Pelé. Vamos virando a página. Aí... Menino Ney. O menino Ney, né? Isso que eu queria perguntar para a Flávia. Aproveitar. Relação dele com... Flávia, responde direitinho, que é o chefe. Neymar. O que ele falava do Neymar? Sempre gostou. Sempre tinha um carinho muito grande. Né? Porque foi meio uma descoberta dele e do Mamá, né? Manuel Maria que viu o Neymar. Então, era uma época que eles iam muito no Jabaquara. Meu pai estava participando muito disso. Do Santos. Mas no Jabaquara também, né? E ele sempre falou com muito carinho do Ney. Sempre. O relacionamento sempre foi bom, né? Sempre bom. E o Neymar com ele, né? Muito. O Neymar é uma graça. Até numa das penúltimas, ou problema que meu pai teve em Paris, Neymar quis ir lá vê-lo. Que ele ficou internado por causa dos rins, né? Exatamente. Essa foi essa edição da Placar, né? Justamente quando ele parte, né? Passagem dele. E essa foto é emblemática, né? Total, né? Coisa. É sensacional, realmente a felicidade, né? A foto é espantosa, né? E você fez um texto, né, nesse dia? Eu fiz um texto que eu acho que, não sei se está aí, não sei se tem como a gente reprisar, senão a gente coloca na edição. Eu fiz um texto, o meu malvado favorito. Por quê? Porque a relação que eu tive com o Pelé é das histórias que meu pai sempre contou, né? A minha família de toda corintiana, né? Praticamente toda corintiana. Eu tenho tio palmeirense e tal, um ou outro que não era corintiano. Mas justamente daquela época que era um sofrimento, né? Porque era essa época de respeito ao Pelé, mas ao mesmo tempo também todos sabiam da grandeza do Pelé, né? Então, o meu pai falava assim, olha, o Pelé precisou sair do Santos para o Corinthians ser campeão, porque mesmo que não fosse a final contra o Santos, tava aquela coisa que parece que o Corinthians não podia ser campeão enquanto o Pelé estava no Brasil. Né? Então, que é o Pelé período da fila do Corinthians, né? Exatamente. Então, tem o jejum que é quebrado contra o Santos também, aquele jejum que é o 2-0, gols do Paulo Borges e do Flávio Minuano, porque fica um longo tempo sem ganhar do Santos do Pelé, né? E aí o Corinthians só perdia para o Santos. E aí a torcida, né? O meu pai fazia, né? 1, 2, 3, o Santos é freguês. Porque o Corinthians nunca ganhava do Santos. Aí quando ganhou, tava tão... a torcida do Corinthians para brincar falou 1, 2, 3, o Santos é freguês, né? Tipo, porque não ganhava, né? Então era um desespero. E foi, né? A gente vai ver agora o texto que eu gravei aí, ó. Vamos soltar. Um dia especial, um dia marcante, um dia triste. E aqui eu vou deixar um texto para vocês que eu fiz de coração, falando sobre Pelé. Pelé, o meu malvado favorito. O maior carrasco da história do meu time.
A estrela brilhou logo contra um Corinthians. Veja só, no dia 7 de setembro de 1956. Ele marcava o primeiro gol da carreira de 1283, justamente contra o Corinthians. Era o Corinthians de Santo André. Não era o Esporte Clube Corinthians Paulista, mas era um xará. Existe a lenda de que Pelé chegou a desembarcar, vindo de Bauru, no Parque São Jorge. Essa versão jamais foi confirmada por 5 personagens que poderiam ter testemunhado tal fato. O garoto apelidado de Gasolina, Pelé, Edson Arantes do Nascimento, o atleta do século e o rei do futebol. Exatamente. 5 em 1. Todos fundamentais para a história de sucesso de um outro alvinegro, do Santos Futebol Clube, e da tristeza para o Corinthians, que jamais ganhou um título importante quando ele esteve em campo como adversário. Pelé jogou no Santos de 1956 até 1974. O Corinthians amargou aquele jejum de 1954, o título do quarto centenário, até 77, quando o Basílio fez o gol do título contra a Ponte Preta. Pelé dava todos os motivos para fiel detestá-lo. Humilhava o Corinthians, mas não com dancinhas, dribles sem objetivo, frases polêmicas, provocações. Humilhava com os pés, com a cabeça, com a magia. Fez 50 gols em 33 partidas contra o Corinthians. O meu alvinegro foi a principal vítima dele. O saudoso Valdemar, meu pai, que nasceu em 1935, jamais perdoou Pelé por tanta malvadeza contra o time de coração. Nunca conseguiu dar o braço a torcer. Dizia, Leônidas da Silva era o verdadeiro rei do futebol. Claro, não falava isso com a razão, falava com a emoção. O Diamante Negro foi fantástico, mas jamais um carrasco corintiano como Pelé. Pelé foi algoz, fez o Valdemar e todos os torcedores do Timão na época chorarem colados com os corpos nos alambrados ou colados nos ouvidos do rádio. Pelé, eu nasci em 74, ano em que você se ajoelhou no meio de campo da Vila Belmiro e se despediu do Santos naquele jogo contra a Ponte Preta. Foi para o Cosmos e muitos corintianos queriam mandá-lo mesmo para o Cosmos ou para um lugar pior. A maioria não o xingou, talvez por respeito à Dona Celeste. Como corintiano, eu sofri com Pelé apenas em vídeo. Como amante do futebol, eu o admirei só em vídeo também. Trabalhando em diversos veículos, no Gol Grande Momento do Futebol, no Grandes Momentos do Esporte da TV Cultura, na Bandeirantes, enfim, em grandes lugares. Como jornalista, eu tive a surpresa de conhecê-lo. Surpresa porque não esperava tanta humildade do rei. Não tinha mais como odiá-lo. Gasolina, Pelé, Edson, atleta do século, rei. Eles se juntaram e eu gostei disso quando ele foi entrevistado algumas vezes pela Record, relembrando a chegada ao Santos, o alojamento em que viveu, embaixo das arquibancadas da Vila Belmiro, da famosa vila, que talvez não resista aos tempos modernos. Há a intenção em transformar o mágico estádio em uma arena chique, padrão, iguais a tantas outras. O alojamento onde o Pelézinho morou será preservado mesmo? Infelizmente, acho que não. Pelé merece ser preservado para sempre, de qualquer maneira. Embaixo das arquibancadas, em cima das arquibancadas, nos gramados, nas cadeiras numeradas, nos tronos, nos tapetes vermelhos, nas rádios, nas televisões, nas redes sociais, nos países com e sem guerra. Mas Pelé, eu como corintiano, eu nunca lhe acharei um bonzinho, não. Você está eleito o meu malvado favorito, e isso será eterno. Legal. Nossa, linda. Olha aí, Flávia. Lindíssimo. Falar o quê, né? É só citei, inclusive, a história do alojamento, né? Aproveitei para citar a história do alojamento. E é isso, meu pai meio que falava naquela coisa meio brincando, falava, não, o rei do futebol não. É o Leônidas. Não, é o Leônidas. O Leônidas não tinha feito estrago que fez o Pelé. Afinal, o Leônidas era freguês do Corinthians exatamente, dele. Né? Cada um puxa a sardinha pro seu lado. Ah, Michelete, que legal ter você aqui com a gente. Né? Legal, eu tô sempre com vocês aqui. Não, mas tem esse lado, né? Não seja falso, exatamente. Eu sempre tô com vocês aqui. Deste lado, desta forma, com todas essas histórias.
Mas o prazer é enorme. Talvez a gente coloque o nome dele na lista das próximas edições. Vamos ver. Se ele se comportar, se ele não ficar aqui ó, no ponto toda hora. Né? Toda hora. 38, enchendo teu saco. 40. Não, mas é uma delícia. Olha, e tá participando, eu tô fazendo parte da história, né? Então eu me sinto... É uma honra mesmo, é uma emoção, é um negócio diferente, uma energia diferente, né? Exatamente. Né? É um negócio tão especial, né? E aí, eu sei que você sempre termina o programa, que eu sempre falei pra você, o que você falaria pro Pelé, né? Eu falaria obrigado, mesmo por você ter castigado tanto o meu time, mas obrigado, né? Obrigado por estar aqui hoje, né? Se eu sou um jornalista esportivo, eu devo muito ao Pelé, né? Sim. Que eu devo ao Pelé, né? Meus filhos devem ao Pelé, né? Enfim, é muito forte, né? É muito forte. Então, Pelé, 4 letrinhas, mas tão fortes, né? Que a gente deve muito ao Pelé. E Pelé, na boa, cara, por que você não veio jogar no Corinthians? É a última coisa que eu queria. Olha lá. Né? Faltou uma coisa na sua carreira, que foi vestir a camisa do Corinthians. Né? Mica, obrigado. Abrilhantou, levando o legado. Super obrigada. Obrigado. E eu queria agradecer porque a gente está contando essas histórias e para os meus descendentes. Eu acho isso tão legal, o que a gente está fazendo, te agradecer publicamente, porque isso vai ficar para eternamente como ele. Exatamente. Então... Não, isso daí já está documentado, isso daí está na história, né? É uma pena que a gente não tem, por exemplo, ainda bem que o Pelé, a gente tem muitas imagens ainda, né, para contar, né? Poderia ter muito mais. Por exemplo, a gente não tem o gol na Javari, que tinha 300 mil pessoas na Javari. A população inteira de São Paulo estava naquele jogo. Eu nunca Todo vi. mundo que nasceu naquela época, não, eu estava. Eu estava na Javari, foi assim. Javari é o maior estádio do mundo. Mas a gente não tem, né, muita coisa do Pelé, né? A gente fica feliz por ver tantas imagens legais, né? Que a gente fala que o Pelé tá valendo o tempo, né? Que voltou, né? Exatamente. Tem aquela história, né? Porque tem os lances parecidos do Zidane, do Maradona, do Messi, do Ronaldo, do Cristiano Ronaldo. Então, você vê aquela montagem ali e você fala, nossa, né? É um negócio, né? Eles copiaram, né? O Pelé que já tinha visto e voltou, né? No tempo, né? Pegou o DeLorean ali, né? E voltou no tempo e jogou, né? Mas é uma pena que a gente não tem esse arquivo, né? Essas imagens de tantos outros jogadores, né? É uma pena que, por exemplo, a gente citou Leônidas, a gente não tem imagens, tantas imagens do Leônidas. Qual imagem você tem? Aquela imagem da bicicleta. O Julinho Botelho, o Garrincha ainda tem um pouco mais de imagens, mas a gente perdeu tanto, né? A gente não tem tantas imagens, né? E fica difícil, por isso que fica difícil hoje em dia comparar um jogador com outro. Mas o único que é incomparável mesmo é o Pelé. É o Pelé, isso daí mesmo tendo imagens. Exato. E agora o legado vai ficar para sempre. E, Flávia, se você curtiu, se você gostou, tem que fazer o quê? Mandar para os amiguinhos lá no aviãozinho que o Bola tanto gosta. Pra gente continuar, like, né? É o joinha e se inscrever no canal. Né? Exatamente, para que essas histórias vão longe. E eu tô amando, gente, agradecer a vocês para poder contar essas histórias, trazer essas memórias. Exatamente como o Michelete, a gente não tem as imagens, mas tem a fala, tem o conto, tem o blá. Então venham com a gente. É isso. E o Legado do Rei volta semana que vem.